Cooper Flag está salvando o futuro da NBA. Mais um vídeo do ótimo Camisa 30 pra gente. Durante os primeiros jogos da NBA, Cooper Flag parecia estar longe de corresponder às expectativas. Em suas 10 primeiras partidas, ele teve média de apenas 13,9 pontos, números que rapidamente alimentaram críticas. Muitos começaram a questionar se ele realmente era um talento geracional. Outros diziam que ele não merecia a primeira escolha do draft. Para a parte do público, estávamos vendo apenas um adolescente que precisaria de anos para se adaptar à velocidade e à fisicalidade da liga. Mas pior que ele caiu numa classe muito boa, né, mano? Com Knappel, né? Acho que é assim que se pronuncia. Derek Queen, tem o VJ Edgecombe. O VJ Edgecombe que começou já metendo 34 pontos, né? Pô, aí... então, algo mudou. Se o cara não desempenha assim, já começa a tratar ele como burro. Doesn't Cooper Flag do? I mean, this is straight beat it up. Miller with a 4-point Ele é um play. defensor absurdo, né? Olha isso. Pra cima do diabate. Cooper Flag! An expectation of the number one overall. Olha aí. As he does a great block here to highlight. Cooper Flag races into front court. Oh, what a play. Over the shoulder. Olha o irmão do Name Hart. O ritmo acelerou, a confiança apareceu e as atuações começaram a dar uma resposta direta aos críticos. Cooper engatou 4 jogos consecutivos com pelo menos 30 pontos e 5 rebotes. Uma sequência que não acontecia com um novato há 41 anos. E é aí que surge um nome que ninguém esperava colocar na mesma mesa. Michael Jordan. Desde Jordan, nenhum rookie havia alcançado esse feito. Coincidência estatística? Dificilmente. Cooper Flag realmente é um absurdo de jogador. Desde a temporada de 1980, apenas 3 novatos conseguiram fechar. Olha as estatísticas do Michael Jordan, filho. 28 pontos. Nos anos 80, tá? Seu ano de estreia, com médias mínimas de 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências por jogo. Larry Bird, Michael Jordan e Luka Doncic. Curiosamente, LeBron James não está nessa lista. Mas existe um nome que pode passar a integrar esse grupo extremamente seleto. Cooper Flag. Ele está em ritmo para alcançar essas médias logo no seu primeiro ano, algo que historicamente só jogadores destinados à grandeza conseguiram fazer. E quando os indícios começam a se acumular dessa forma, talvez o problema não esteja no jogador, mas nas perguntas que estamos fazendo sobre ele. O jogo de Cooper pode não ser espalhafatoso, pode não ser construído para viralizar em highlights toda noite. Mas e se a verdadeira grandeza às vezes não tiver aparência? O negócio é que o Dallas, ele trocou o Luka, que é um showman, né? Além de entregar ótimos números, isso tudo mais. Mas o Cooper Flag, ele entrega esses números, só que sem o show, né? Só que não necessariamente isso é ruim. Que o público espera. No Draft Combine de 2025, Cooper Flag registrou um salto vertical de 35,5 polegadas. Bastou isso para a internet reagir de forma impiedosa. Comentários dizendo que ele não tem explosão, comparações diretas com as 40,5 polegadas de Bronny James e a velha narrativa de que ele não seria um atleta especial o suficiente. Esse tipo de julgamento instantâneo ajuda a explicar por que tanta gente descartou Cooper cedo demais. Nos acostumamos a rotular como geracional apenas jogadores no molde de Zion Williamson. Fenômenos físicos, máquinas de explosão, verdadeiros pacotes de highlights ambulantes. Só que quando colocamos a temporada de estreia de Cooper lado a lado com os números de novato de LeBron James, Luka Doncic e Kevin Durant, o cenário muda. Estatisticamente, ele não parece deslocado. Pelo contrário, ele se encaixa no grupo. E a história mostra que atleticismo bruto não é o único fator determinante de produção em alto nível. Nikola Jokic e o próprio Luka tiveram seus jogos subestimados no início da carreira porque não impressionavam pelos atributos físicos, mas sim por habilidade refinada e QI de basquete fora do comum. Cooper se aproxima muito mais desse perfil. Embora justiça seja feita, 35,5 polegadas estejam longe de ser um número ruim, e ele já deixou isso claro com algumas enterradas absurdas. Mais importante ainda, a própria origem da trajetória de Cooper lembra de Luka. Ambos foram tratados como prodígios desde muito cedo. Não eram apenas atletas promissores, eram mentes de basquete avançadas para a idade. Se a gente voltar no tempo até a Copa do Mundo Sub-17 de 2022 da FIBA, é ali que um Cooper Flag ainda com rosto de adolescente começou a provar algo essencial. Talvez o teste do olho não fosse espetacular, mas a produção sempre foi fora do comum. Com apenas 15 anos, jogando 2 anos acima de sua categoria, ele já era um destaque defensivo. Terminou o torneio em 3º lugar geral em rebotes, 4º em roubos de bola e 2º em tocos. Números impressionantes para qualquer jogador, ainda mais para alguém tão mais jovem que os adversários. Mas foi na final que Cooper deu um salto simbólico rumo à grandeza. No jogo mais importante da sua vida até então, liderou os Estados Unidos a uma vitória por 12 pontos sobre a Espanha. Sua linha estatística, 10 pontos, 17 rebotes,
8 roubos e 4 tocos. Um desempenho absurdo em termos de impacto. E o detalhe mais insano, ele nem deveria estar naquele elenco inicialmente. Existe um padrão claro na trajetória de Cooper. Repetidamente, ele compete acima da própria idade. É julgado cedo demais, recebe críticas exageradas, faz os ajustes necessários e então se impõe. Nos seus primeiros 20 jogos na NBA, seus números ficaram abaixo do que se espera de uma primeira escolha geral. Mas desde então, a curva mudou drasticamente. 23 pontos, quase 5 assistências, 6,6 rebotes, 50 de eficiência, 35% para 3, com 19 As estatísticas passaram a desenhar o perfil de uma futura estrela legítima da liga. O que estamos vendo agora na NBA não é um acaso. É um ciclo que já aconteceu antes. Cooper não está fazendo nada inédito para a própria carreira. Ele está apenas repetindo, em um palco maior, o mesmo roteiro de sempre. Essa cesta aí contra o Charlotte é muito linda. And the Bulls do it tonight. Buzelis against Flag. Flag with a chance at a three-point play. And that's just a man move right there. I mean, he's a strong kid. Wards tonight. Nice. Cooper forces Isso it. daí ele aprendeu com o Lucas. Depois do título com o Team USA no Mundial, Cooper Flag decidiu se reclassificar e subir um ano no ensino médio, passando a enfrentar adversários mais velhos de forma definitiva. O resultado, ele não só foi eleito o melhor jogador colegial do país, como também se tornou o primeiro atleta, ainda fora da NBA, desde 2013, a ser convidado para o Select Team do USA Basketball. E não era qualquer grupo. Esse Select Team servia como equipe de treinos contra a seleção principal dos Estados Unidos, a mesma que conquistaria o ouro internacional. Contra a seleção principal dos Estados Unidos, a mesma que conquistaria o ouro internacional. No elenco estavam nomes como Jalen Duren, Peyton Pritchard, Brandon Miller, Jalen Suggs e Amen Thompson. Mesmo cercado por talentos de alto nível, muitos já com experiência profissional. Imagina você ter 17 anos. Pensa comigo. Você tem 17 anos e você é convidado para jogar contra a seleção dos Estados Unidos. Ah, mas a seleção dos Estados Unidos é sempre os meia-bombas. Já seria do caramba. Mas, moleque, é a seleção com os melhores jogadores possível e tu tá marcando o LeBron James com 17 anos. Tá maluco? Ou prestes a chegar lá, foi Cooper quem recebeu votos internos como o melhor jogador daquele grupo. Dito isso, é compreensível que nem todo mundo esteja disposto a assumir automaticamente que esse mesmo padrão vai se repetir na NBA. O salto de nível é real, a margem de erro diminui, e a história está cheia de prodígios que precisaram de mais tempo ou que simplesmente não conseguiram sustentar a ascensão no ambiente mais competitivo do mundo. Nós já vimos inúmeros fenômenos no ensino médio e do college fracassarem na transição para o mais alto nível. Dominar adolescentes é uma coisa, enfrentar veteranos de NBA é outra completamente diferente. E o primeiro jogo de Cooper Flag na liga foi exatamente aquele clássico, bem-vindo à NBA. Atuando improvisado como armador, ele terminou com 10 pontos e 10 rebotes contra o San Antonio Spurs, enquanto Victor Wembanyama mostrou, do outro lado, como é a presença de um verdadeiro superstar da liga. Wemby, spinning, elevating, you bet! A 40-point opener for Victor Wembanyama. Cooper ainda está longe do patamar de Wemby, mas a evolução dele desde então tem sido impressionante. Contra Nikola Jokic e o Denver Nuggets, vimos um salto claro. Encarando nos jogadores mais dominantes do mundo, Cooper atacou mismatches, infiltrou com confiança e cravou uma enterrada violenta, seguida de um grito na direção de Jokic. Uma atitude ousada para o novato. E aquilo foi só parte da mensagem. Na mesma partida, ele registrou 33 pontos, 9 rebotes e 9 assistências contra Denver. Goes around Murray, beats Flag, flying high on the lead. A fourth turnover, Flag flies high. As enterradas dele são muito brutas, né? You know what? This is no problem either. Essa daí eu tenho. 4 for 4. Flag remains out there. Clock at 6. He'll launch. He's got another ear-to-ear smile on his He's face. just smiling, getting it done, leaving up the follow through, and knocking it down to New Balances. Check out the swag. Após o jogo, o próprio Jokic destacou publicamente a maturidade de Cooper em quadra, algo raro de se ouvir sobre um rookie. Detalhe, ele havia completado 19 anos apenas 2 dias antes. Essa atuação não revelou apenas habilidade técnica, ela expôs o elemento final que separa bons jogadores de futuras estrelas: mentalidade. A confiança para competir sem recuar, a capacidade de se ajustar rápido e, acima de tudo, a convicção de que pertence àquele palco. Cooper Flag pode não ser o jogador mais explosivo em quadra, mas isso nunca o impediu de atacar o aro com agressividade.
Nesta temporada, ele já protagonizou enterradas sobre diversos adversários, sempre acompanhados do seu grito característico. Porque no fundo, Cooper é um competidor implacável. Provoca, fala, entra na mente do oponente. Ele joga para vencer, custe o que custar. E existe um traço que separa muitos dos verdadeiramente grandes do resto: impacto nos dois lados da quadra. Em Duke Blue Devils Men Basketball, Cooper se tornou apenas o quinto calouro na história do basquete universitário a conquistar o prêmio de melhor jogador nacional do ano. E mais uma vez, o padrão apareceu. Nos seus primeiros 10 jogos no college, ele teve média de 15,9 pontos, com 42,9% de aproveitamento nos arremessos e apenas 22,2% nas bolas de 3. Números sólidos, mas longe de espetaculares. Já nos 21 jogos finais da temporada, a transformação foi evidente. 21,1 pontos por jogo, 52,5% de aproveitamento geral e 44,9% do perímetro. Eficiência, volume e confiança crescendo ao mesmo tempo. Ele liderou Duke até o Final Four e na semifinal nacional anotou 27 pontos. Esteve a um único arremesso de protagonizar um dos lances mais icônicos da história recente do torneio. 15 seconds left. Now it's Flag. Makes his move. Flag. Back in. Flag. Short. Rebound. A bola não caiu, mas o momento deixou claro o tamanho do palco que ele já conseguia sustentar. E embora o teste do olho pudesse não impressionar todos, os números avançados eram simplesmente absurdos. Cooper terminou em quinto no país em eficiência, terceiro em eficiência defensiva, segundo em win share por 40 minutos e primeiro em box plus minus. Mano, ele é muito bom defensivamente, mano. É isso que pega. Porque se esse cara amadurecer ofensivamente, a gente tem um cara aí que vai ser uma das caras. Fisicamente, ele era uma super estrela. Talvez o jogo dele não fosse sempre cinematográfico, mas a planilha gritava grandeza. Mostrava um jogador que impactava vitórias de maneira histórica. Algo que mudava partidas não só com talento, mas com influência total no jogo. Na NBA, cheio de espinha na cara. E aí, mesmo sem tanta alarde, Cooper Flag já começou a entrar em territórios históricos. Na era pós-fusão, desde 1976, apenas 3 novatos alcançaram nos primeiros 40 jogos pelo menos 750 pontos. Olha o Jordan, moleque. Olha, 1.052 pontos. 150 assistências, 50 roubos de bola e 30 tocos. Os nomes: Ron Harper, Michael Jordan e agora Cooper Flag. Mas toda grande temporada de rookie precisa de um jogo assinatura. E Cooper já entregou o dele. Brandon Miller with a 4-point play. Here comes Cooper and down it goes. Caraca, pior que esse jogo ele ainda vacilou no final, né? With a putback and something else pretty special on the attack. Collective. You can't let one play. He was trying to draw the foul. Oh, but Flag hits it over to the play with the pressure and expectation of the number 1 overall. Man, here's a block. Give me that. Yeah, I mean, he's a special athlete. Seu ex-companheiro de universidade em Duke, Con Knueppel, também vinha chamando a atenção como forte candidato ao prêmio de Rookie of the Year. Quando os dois se enfrentaram em 29 de janeiro, o palco estava armado para um duelo direto. E no início, foi Knueppel quem incendiou a partida. No primeiro quarto, liderou ambos os times na pontuação, anotando 12 pontos. Então, chegou a vez de Cooper assumir o controle. Logo no começo do segundo período, ele atacou o aro com agressividade que virou sua marca registrada e protagonizou uma enterrada de pôster. Pouco depois, deu um toque em Miles Bridges, garantiu o rebote e na transição finalizou com um toque suave para converter um end-one, mostrando que sua técnica perto da cesta já opera em nível de elite. A bola de 3 começou a cair nesse quarto, mas o mais impressionante foi a variedade ofensiva. Contra Knueppel, em uma posse, atacou o garrafão, absorveu o contato e converteu um fadeaway em uma perna só. Em outra infiltração, deu um floater preciso sobre a marcação. Se Knueppel começou melhor, Cooper terminou dominante. Ele fechou o segundo quarto com 23 pontos. Terminou o jogo com 49. Mais uma vez, ficou aquela sensação de que um momento absolutamente histórico esteve a um detalhe de acontecer. O arremesso final não caiu, mas o impacto da atuação permaneceu. Com os 49 pontos naquela noite, Cooper Flag entrou para um grupo raríssimo. Tornou-se um dos apenas 9 novatos a marcar 45 pontos ou mais em um jogo desde o draft de Michael Jordan. Mais do que isso, virou um dos únicos 5 rookies a alcançar o jogo desde o Michael Jordan parece 5 vezes. 5. Draft de Michael Jordan. Mais do que isso, virou um dos únicos 5 rookies a alcançar essa marca desde o ano 2000. Um detalhe quase simbólico, Cooper nasceu em 2006. E essa partida de 49 pontos não foi apenas um hitter. Não foi uma noite isolada em que tudo deu certo. Foi uma afirmação, porque o padrão é o mesmo desde que ele tinha 15 anos. Começa sendo questionado, ajusta o jogo, eleva o nível
e explode estatisticamente. Agora na NBA, estamos vendo esse ciclo se repetir diante dos nossos olhos. E quando um comportamento de grandeza deixa de ser exceção e vira padrão, talvez já não seja mais coincidência, seja identidade. Tá aí, né? Vai ser MVP um dia.